Vimos aqui durante essa semana o fator da proteção da lei de Deus, né? Quer dizer que a gente é melhor do que as outras pessoas, nada disso. A lei de Deus, ela nos protege, a lei de Deus, ela traz sobre nós uma bênção. E por que traz essa bênção? Porque o objetivo de Deus com o seu povo é salvar e abençoar o seu povo, e depois desse povo abençoado, que outras pessoas também sejam abençoadas. Nós nunca podemos esquecer disso. A salvação, ela não para em nós, ela não pode ficar retida em nós, ela não pode ficar represada em nós. Por isso a sala de oração 57 fala tanto em desaguar, né? Por isso que a música que nós acabamos de ouvir agora fala em fluir, né? Em fluir, é uma coisa que flui, não é uma coisa que é estagnada, que a bênção chegou em mim, não, ela chegou em mim e ela tem de transbordar de mim para outras pessoas, né? Então, o objetivo de Deus era isso, é chamar um povo, fazer uma aliança com o povo, fazer um concerto com o povo, estabelecer leis que dessem a essa nação segurança, bênção, prosperidade, paz e assim por diante, e que as outras nações também fossem afetadas, fossem alcançadas, né? O objetivo de Deus é quando um judeu passasse, 10 pessoas iriam segurar na orla das suas vestimentas e dizer, nós vamos contigo porque estamos vendo que tu és abençoado por Deus, né? Então esse era o objetivo de Deus. E esse é o objetivo de Deus para nós hoje, né? E para que isso aconteça, nós temos de entender perfeitamente o objetivo, a função da lei. Então, nós vimos aqui durante essa, essa semana que a função da lei é revelar o caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor, né? A função da lei é nos proteger do pecado. Ela acusa mostrando o pecado, mas antes de acusar, ela protege, porque ela fala assim: não matarás. E por quê, né? Não, 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 né? Parece que é uma natureza negativa da lei, né? Um aspecto negativo da lei. Não, não, não. Pelo contrário, é positivo, porque todos nós nascemos com a tendência para o mal. O que é tendência para o mal? É gostar de fazer o mal. Então, vendo a lei de Deus, nós temos dentro de nós um gosto para matar. Exatamente. Nós nascemos com essa tendência. Nós temos dentro de nós um gosto para roubar, para adulterar, para cobiçar as coisas das outras pessoas, né? Para desobedecer o pai, a mãe e assim por diante. Então, a lei de Deus, ela vem frear esse mal dentro de nós. Então, dentro de nós existe assim, ó, matar. Aí a lei de Deus diz assim, não matar. Então, matar é negativo. Não matar não é negativo. Não matar é positivo. Então, a lei de Deus tem de reprimir um desejo que nós temos, uma tendência que nós temos dentro de nós. Então, você pensa aí numa tendência que você tem, alguma coisa que ainda você não venceu, que você sabe que você gosta, né? Então, por favor, não fica falando que gosta, não. Eu vou usar um exemplo simples aqui que afeta quase todos nós, se não todos nós. Nós gostamos de doce, nós gostamos de açúcar. E hoje a gente tem consciência dos malefícios, né, que o açúcar faz, né? Então, toda vez que a gente fala assim, eu, eu gosto de doce, então nós estamos alimentando a nossa tendência que gosta. Então, nós temos que dizer assim, eu não gosto, tá vendo? Eu não gosto de doce. Isso é positivo. Isso vai reprimir a nossa tendência, o nosso gosto. Então, a lei de Deus, ela foi dada dessa forma para reprimir o mal que existe dentro de nós. Então, ela é extremamente positiva, ela não tem nada de negativo nela, ela é positiva. Então, Deus deu essa lei para nos proteger do mal, para reprimir o mal que existe dentro de nós,
e também nos acusar quando nós estivermos errados, né? Ela, ela aponta o pecado. E apontando o pecado, ela vai dizer para nós: não há solução para você. Para você mesmo, não. Você não tem como resolver o seu problema do pecado. Nenhum de nós tem, né? Não existe justiça pela lei. Ninguém é justificado por guardar a lei. A Bíblia é muito clara nisso e nós vimos durante essa semana, né? Então, qual é a solução para a nossa vida de desobediência, de tendência para o mal? É o Salvador. É o Salvador Jesus Cristo. Então, a lei nos aponta não somente a malignidade do pecado, mas ela aponta também a necessidade de um Salvador. Por isso que nós lemos lá em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo Jesus. O objetivo, o propósito da lei é fazer-nos necessitados de um Salvador, de um Redentor e nos atirarmos aos seus pés em humildade e contrição, dizendo: sou pecador, sou transgressor da lei, em mim não existe bem nenhum, não posso resolver o meu problema chamado pecado, preciso desesperadamente da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua salvação. Eu preciso de santificação e é bom a gente entender isso, tá bom? Porque uma coisa é perdoar. Deus poderia perdoar o ser humano, o transgressor da lei, você está perdoado, pronto, tchau. Mas ele não faz só isso. Ele, além de perdoar, ele implanta em nós o caráter de Cristo Jesus, né? Toda vez que nós somos perdoados mediante o julgamento. Você sabe disso, né? E no julgamento nós temos um juiz. E a pessoa, ela é perdoada, ela é justificada, e agora o caráter do juiz, ele é implantado no coração do ser humano para que haja salvação. Porque senão ele só vai ser perdoado, ele não vai ser salvo. Ele precisa receber na vida o caráter do juiz. Ele precisa ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então ele é perdoado e ele é promovido. Tinha um professor na faculdade, doutor Wilson Andrew White, que ele gostava de dizer isso, né? E isso nos acompanhou durante o nosso ministério, a nossa vida. Nós somos perdoados e, além de perdoados, nós somos promovidos. Por que nós somos promovidos? Porque Deus implanta em nós as virtudes de Jesus Cristo que nós perdemos lá no Éden, quando os nossos primeiros pais eles, eles pecaram. Então, a lei de Deus quebrada, desobedecida, ela nos leva à consciência de que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador, ele precisa fazer o trabalho completo. Ele tem de tirar de nós, através da unção do Espírito Santo, o desejo de continuar pecando, o desejo de continuar transgredindo. Então, a salvação, ela precisa ser completa. E quando nós nos aproximamos diante desse Deus, nós entramos num ambiente que nós chamamos de ambiente de santidade. Né? E ser santo aqui não quer dizer que faz todas as coisas certinho e é melhor do que as outras pessoas, não. Nós somos separados. Nós nos tornamos um povo exclusivo para glorificar a Deus. Vivemos não para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é relembrar os feitos de Deus. Então, todas as vezes que nós pensamos que estamos deixando uma marca na história, na verdade é a marca de Deus. O mar vermelho foi a marca de Deus. Os milagres de Cristo Jesus foi a marca de Deus. Foram as marcas de Deus. E ele fazia isso tudo para a glória de Deus. Então a gente vai viver então unicamente para a glória de Deus.
Então veja que Deus glorioso. Ele nos tira do cativeiro, do pecado, ele faz um concerto conosco, ele nos dá a sua lei, não para sermos salvos, mas para termos consciência do pecado e uma vez conscientes do pecado, nós nos atiramos na presença do Salvador, ele nos resgata, ele nos salva, ele nos promove e agora ele nos transforma em instrumentos da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia para salvar outras pessoas. Esse é o, perdão, esse é o conserto de Deus. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Se você pensa que a sua vida não tem utilidade, não tem valor, para com isso. Deus tem um propósito grandioso para a sua vida. Ele quer transformar você em instrumento de salvação, instrumento de cura, instrumento de redenção. Quer dizer às pessoas aquilo que Deus fez por você. Como Ele resgatou você, como Ele abençoou você, como Ele perdoou os seus pecados, como Ele tirou de você a tendência para o pecado. Não fica acariciando a sua tendência do pecado, não. Não fica falando eu sou assim, eu gosto disso, não. A tendência para o pecado é oportunidade para o Espírito Santo operar a transformação. Então ele faz tudo isso para transformar você em luz, transformar você em bênção, onde você estiver. Aí na sua casa, na sua vizinhança, na faculdade, no trabalho, na igreja, né? Instrumento de bênção. Então vamos agradecer a Deus por este concerto. Vamos agradecer a Deus pela lei que nos protege, nos guarda, guarda a nossa família, né? Vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por seu perdão, porque nós somos perdoados e promovidos. Agradecer a Deus pelo Espírito Santo e depois de perdoados, ele restaura em nós o caráter de Jesus Cristo, introduzindo na nossa vida, no nosso coração, as virtudes de Jesus Cristo, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são virtudes de Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, paciência, está tudo ali, né? Domínio próprio. Tudo isso aí pertence a Jesus. E fruto do Espírito quer dizer que a pessoa que está vivendo no Espírito Santo, ele tem esse resultado de vida. Então, este é Deus glorioso, é o Deus do Sinai, é o Deus que faz conosco um concerto nesta manhã. E eu quero, pela fé, aceitar mais uma vez este concerto, essa aliança. E eu convido você também para aceitar essa aliança, para ser abençoado por Deus, abençoada por Deus e transmitir essa bênção às outras pessoas. Vamos orar a Deus neste momento. Querido Deus, muito obrigado por teu infinito amor. Muito obrigado por tua infinita graça e misericórdia, por nos alcançares, ó Deus, nesta manhã mais uma vez, através da unção do Espírito Santo. E nós estamos aqui dizendo sim, Senhor. Nós dizemos sim ao oferecimento a nós deste concerto, da tua lei, ao oferecimento e a oferta de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, porque somos pecadores. E também ao Espírito Santo, Senhor, que nos conduz, guia os nossos passos e restaura o nosso coração à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos dizendo a Ti sim nesta manhã, dizendo que nós aceitamos. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, para ajudarmos outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas sejam redimidas, sejam transformadas. Dá-nos, ó Deus, um dia na Tua presença. E quando Tu voltares, ó Deus, leva-nos para a eternidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém. Hum, deixa eu ver aqui. Uma das coisas mais difíceis que eu acho na educação das minhas filhas é dizer não, viu? Porque Diga. eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em dizer não, mas eu tenho Diga aprendido com não. elas duas para dizer não, e aí eu me tranco e oro a Deus, Deus me ajuda para eu segurar esse não. Porque elas fizeram Melhor. uma carinha.
Então, Rogério, a forma com a qual a gente faz, né? Outro dia eu estava com meu netinho, né, de 4 anos no, no shopping, e ele tem muito carrinho do Hot Wheels, né? Tem muito carrinho, já temos vários para ele. E naquele momento ele falou assim, vovô, compra um carrinho do Hot Wheels para mim? Eu falei, não, dessa vez não. Rogério, você não sabe como pesa no meu coração até hoje eu ter dito para ele não. É verdade. Mas ele não pode ganhar todas as coisas que ele pede, ele tem de ouvir não, ele tem de crescer com não. Então a forma com a qual eu disse não para ele foi com muito carinho, com muito amor, né? Mas ele precisa receber o não. Eu preciso dizer não. E até hoje, quando eu lembro disso, rapaz, nossa, como pesa, né? Mas é necessário. E Deus faz isso conosco, né? É. Ele reprime os nossos desejos, né? Então é necessário isso. Mas que Deus o abençoe, viu, Rogério? Muito obrigado, meu pastor. Obrigado por aceitar esse convite. Eu Você que tem sido uma agradeço. bênção. Deixa Que esse, agradeço. Muito esse obrigado. rapaz aqui falar alguma coisa para você. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia. Eu não estou vendo vocês, eu só estou me vendo aqui num ato É, egoísta. o senhor, Passa, o senhor tá, passa. o senhor tá no É, celular? Se eu arrastar para a esquerda, o senhor vê não, que eu já agora eu já te vi aí, eu já te pronto. vi, Aí, ó. meu querido amigo, eu já te Eu vi. quero agradecê-lo aí, viu, pela presença, por ter aceitado esse convite. Foi uma bênção, uma bênção. Que o Senhor Deus continue te dando essa capacidade de transmitir a mensagem dele com clareza, objetividade, simplicidade, pastor, e profundidade, que era como Cristo fazia, né? Fico feliz demais, mais Muito uma vez. obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Você tem um lugar muito especial no nosso coração. Jogando confete, não se sabe disso, mas eu tenho um respeito muito grande pelo irmão, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Saiba disso. O amigo é um amigo muito abençoado e abençoa muitas pessoas, muitas famílias. Inclusive nós aqui somos resultado da bênção que Deus tem dado a você. Muito obrigado, viu, meu querido? Eu estava ouvindo vocês falarem sobre o não, pastor, e o Rogério disse: eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu não tenho dificuldade, Rogério, eu tenho que ter muito cuidado ao dizer o não, porque o não de Deus me protege. Quando Deus diz não para mim, Ele está me protegendo. Agora, quando eu digo não para alguém, eu estou protegendo a pessoa, a mim mesmo da pessoa. Porque muitas vezes eu uso o não para me desviar da pessoa, para não assumir um compromisso, para não me expor. Eu estou me protegendo. Quando o não me protege da necessidade de ser uma bênção para o outro, esse não é pecado, é omissão. Agora, quando o não é para proteger o outro, porque Deus sempre diz não para mim, é para me proteger. O limite de Deus, estabelecido pelo não, é para cuidar de mim, não para se livrar de mim. Então, quando você diz não para Perfeito. sua filha, o que está por trás do seu não? É o seu sossego? É o seu tempo de ficar na rede balançando para um lado para o outro? É o que é que está por trás desse não é mais importante do que o não que você diz, né, Pastor, o pastor? senhor falou uma coisa aí muito profunda, pastor. E eu descobri isso, não digo muito tarde no ministério, mas muito depois que deveria compreender, e nós estamos aqui diante de pessoas com maturidade espiritual para poder ouvir o que eu vou falar aqui. Pastor, muitas vezes um pastor diz não aos seus filhos para se proteger diante da igreja, porque ele se preocupa a, a imagem que a igreja tem dele, o que, que a igreja vai pensar de mim, se é minha filha, se meu filho, se eles virem isso e não sei o quê. E nós, infelizmente, usar uma expressão forte aqui, estragamos os nossos filhos para nos proteger. Eu compreendi isso muito, muito, muito depois na vida. Já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a Deus pelas minhas filhas, né? Isso que o pastor falou aí é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito séria. Deus tenha É. misericórdia de todos nós e que o Esse, nosso não seja sempre para proteger a pessoa amada. essa questão da lei, pastor, ela é um negócio assim tão enraizado na igreja, porque ao mesmo tempo o movimento que nós temos, que Deus levanta a igreja profeticamente,
E uma das brechas que esta igreja vai reparar é exatamente quando Satanás muda a lei de Deus. E a igreja adventista, nós acreditamos, é levantada no tempo para restaurar a veracidade e a legitimidade desta lei. E é muito complexo eu, neste movimento de apologia à lei de Deus, não confundir o propósito da lei. É muito fina a linha. Então, uma das maiores dificuldades que eu acho que o adventista tem que entender é que a lei não salva e que eu não tenho condições de guardar perfeitamente a lei de Deus. Este é o negócio. E aí, quando eu me relaciono com base na lei, eu sou um xiita observando a falha dos outros. Quando eu me relaciono pela presença de Deus, eu sou o primeiro alvo das minhas observações e sou misericordioso com quem cai. É muito diferente o foco, a visão, se eu vivo pela lei ou se eu vivo pela graça. E essas coisas, elas não são separadas uma da outra, mas uma comanda a ação, né? A graça comanda a ação da obediência. Quando é assim. Tem um texto que eu amo, pastor, eu queria ter a liberdade de ler aqui agora. Está no Caminho a Cristo, que para mim é o meu segundo livro. Primeiro livro do Espírito de Profecia. Claro, meu primeiro livro é a Bíblia. Mas depois eu amo demais o livro Desejado, e depois do Desejado, Caminho a Cristo para mim. E ela diz assim, ó: era possível Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, antes da queda. Mas deixou de o fazer e, devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Minha obediência não me devolve justiça, por isso ela é um trapo de imundície. Minha obediência não me devolve justiça. Demorei a entender isso, pastor. Como é que eu podia obedecer a lei como Cristo obedeceu e não ser justo guardando a lei? Eu não podia por causa da natureza pecaminosa mais. Algo tinha que acontecer. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. O homem nu não pode guardar a lei e ser aceito. O homem nu não pode guardar a lei e ser aceito. Tem que ser coberto de nu, para que a sua obediência seja aceita pelos méritos de quem nunca esteve nu nesse mundo. Ela continua dizendo assim: mas Cristo nos provê um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Ele me cobre de novo, eu já não estou nu mais, porque Cristo me cobre. E, de novo, não vai ser pela minha obediência, vai ser pela cobertura da justiça dele. A minha obediência, ela é uma manifestação de que eu amo. Cristo só pode justificar pessoas que o amam. Só. A justificação é um ato de amor. É uma troca. É lindo isso, né? Aí ele diz assim, ó. Ela termina, e eu termino aqui também com esse finalzinho. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós, viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os nossos pecados e dar-nos a sua justiça. Aqui é tremendo. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, você não vive em pecado mais, você vive na presença, o pecado passou a ser um acidente. Aí ela continua dizendo assim: o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Isso é fantástico, Promoção, promoção. é fantástico. É por isso que tudo será pela graça, pastor, porque eu não entro no céu por causa do meu caráter, não serei aceito por causa do meu caráter, eu serei aceito pelo caráter de Cristo. Ah, mas Amém. então, e a obediência? É uma prova de amor. Ele pega esse caráter meu todo arranhado, todo. Você me ama, não é? Tem feito o seu melhor, não é? Tá, me dá aqui sua obediênciazinha sem justiça. Aí ele vira para Deus: Senhor, recebe minha obediência justa,
em troca da manifestação de amor do pastor Leidivan? Aí o senhor Pela disse, fé. é, unicamente pela fé. Aí ele diz assim, Jesus Cristo, porque o senhor morreu, porque você, meu filho, morreu pelo pastor Leidivan, e o Wagner aceitou Jesus pela mediação do Espírito Santo, eu o aceito como alguém justo pela sua justiça. Me dá seu caráter aqui, porque eu vou aceitá-lo por isso. Isso é fantástico, não, pastor? Assim, pastor, Deus exige obediência, sim ou não? Sim, não tem como, Sim, né, ele pastor? exige obediência. Nós não temos condições de oferecer essa obediência. Aí, no plano da salvação através de Jesus Cristo, ele aceita a fé no lugar da obediência. E ele proveu o escape, né, pastor? Se ele fosse duro e dissesse assim, ó, você tem que obedecer e não desse para nós a via de escape, ele mataria todos nós. Perdidos, É, perdidos, agora, todos eu exijo perdidos, obediência, tá bom? Mas eu vou prover perdidos. para você condições de que sua obediência seja aceita. Isso é extraordinário. Aqui para Fantástico. matar, pastor. Eu não Amém. posso, eu não posso, eu não posso, é, eu não posso alcançar o nível de Jesus. Serei sempre semelhante. Ele é um modelo inalcançável. Eu só sou aceito por ele mediante a minha fé provida pelo próprio Espírito e sou assemelhado a ele pelo próprio Espírito. A lei é do mesmo jeito. Eu não posso guardar a lei. Eu posso ser obediente no máximo da minha condição por causa da natureza pecaminosa e esta obediência é aceita mediante a obediência perfeita de Jesus. Veja, Amém. não poder obedecer à lei não significa que você não pode obedecer, é que a sua obediência é maculada pelo pecado. Ela não tem justiça. Agora, uma vez que você obedece e recebe a justiça de Cristo, essa obediência maculada pelo pecado, que é a manifestação de amor, ela é coberta pela justiça. Pronto. A área de escape está produzida. Amém. É lindo, né, pastor? Amém. Deus seja louvado por isso. O senhor pode orar para a gente terminar, amado? Vamos orar de novo. Vamos orar de Ore. novo. Querido Deus, muito obrigado por esta graça, muito obrigado por esta justiça. E nós queremos pedir a Deus aquela certeza declarada na tua palavra. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Que este Cristo Jesus inunde o nosso coração nesta manhã, completamente, dando-nos a certeza de que através do seu sangue, pela fé, somos completamente justificados e declarados por ti inocentes, irrepreensíveis, imaculados. E que todos os dias, Senhor, recebamos do teu Espírito Santo essa certeza guiando os nossos passos no caminho da obediência, até um dia recebermos de ti a coroa da vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor, Rogério, essa sala linda existe, viu, pastor? Muito obrigado, meu Amém. querido. Muito obrigado, de coração. Amém.